Glória a Deus. Nós estamos falando nesse mês sobre o quê? Um estilo de vida chamada as bem-aventuranças. Um estilo de vida que Cristo deixou escrito para vivermos ele aqui em terra. Então, desde o início do mês, nós estamos com essa temática, conversando sobre o Monte das Beatitudes, mais relacionado às bem-aventuranças. Se você entendeu já algumas mensagens relacionadas à bem-aventurança, você já começou a modificar o seu estilo de vida. O seu andar já está diferente. Lembra da misericórdia? Quando a gente vai falar misericórdia agora, no entendimento, nós estamos dizendo já que, olha, Deus não proporciona a pessoa que ela merece, mas dá tudo de bom, tudo de contrário a ela, tá certo? E quando foi no domingo passado, Elis estava aqui falando exatamente sobre a perseguição, que é um fator que a igreja vai passar. E ela trouxe dentro disso a eclésia, a própria igreja, como a mãe de todos, e que ela, por produzir vários filhos, ela será perseguida por isso. Amém? Então, hoje, nós iremos conversar sobre a bem-aventurança que está escrita em Mateus 5, versículo 8. A gente vai conversar sobre o coração puro. Enquanto você abre aí, Mateus 5, versículo 8. Mateus 5, versículo 8. Amém? Amém ou peraí? Eita, a página está colada. Se a página está colada, ela não foi folheada. Está colada. Mateus 5, versículo 8. Felizes as pessoas que têm o coração puro, pois elas verão a Deus. Amém? Felizes as pessoas que têm o coração puro, pois elas terão a visão do nosso Senhor. Felizes as pessoas que têm o coração puro, porque elas conseguirão ter na sua vista o Senhor. Amém? Amém? Bota a mão no teu coração. Vamos orar? Paizinho amado, Paizinho querido, nós estamos aqui, Pai, para receber a porção preparada do alto, essa porção que o Senhor já derramou sobre a nossa vida, e nós já agradecemos de antemão, Pai, por toda a revelação, por toda a mudança que o Senhor já direcionou para nós. No nome precioso e poderoso de Jesus, queremos, Pai, que o nosso coração se aquiete no Senhor, os nossos pensamentos se aquietem no Senhor, para podermos compreender, entender e discernir tudo que o Senhor preparou para esta tarde, no nome precioso e poderoso de Jesus. Amém, povo santo? Eita Jesus, diga para você mesmo, bem-aventuranças é um estilo de vida. Amém? Então o Senhor Jesus, como a gente tinha iniciado dentro dessa temática, Jesus foi para o monte, que é conhecido o Monte das Beatitudes, e nesse monte ele começou a ensinar o povo. Essa parte sobre as bem-aventuranças é um contexto, né? É uma parte do sermão da montanha, o maior sermão que o Senhor Jesus escreveu, tá certo? Então, essa parte, as beatitudes, Jesus estava trazendo um estilo de vida para o cristão, dizendo: olha, meu filho, se você fizer desse jeito, você vai ter isso como recompensa. Se você não fizer desse jeito, você vai ter isso também como recompensa. Tá? Então, se você olhar, você vai perceber que para cada bem-aventurança existe como se fosse um prêmio. Felizes aqueles que têm o coração puro. Posterior a isso, ele coloca:
pois verão a Deus. Eles conseguirão ver Deus, tá? E aí quando a gente vai começar a falar, meu Deus, o coração puro. Minha gente, quando a gente começa a pensar em coração puro, primeira coisa que vem é a podridão da gente. Vê que coisa contrária. Quando a gente começa a pensar em coração puro, vem a primeira acusação na mente dizendo as podridões da gente, dizendo que a gente não tem um coração puro. Mas que tudo que a gente fez ou que faz, não vai nos deixar com esse coração chamado coração puro. Logo, nós não conseguiremos ver Deus. Logo, por toda essa consequência de atos que nós relacionamos à impureza, nós não conseguiremos ver o nosso paizinho. Vê que coisa. E Deus já deixou o céu aberto para a gente. Deus já deixou a entrada do trono aberta para a gente. Deus já deixou a sua face aberta para a gente. E a gente não tem esse entendimento que nós podemos sim ver Deus. Então, por essa razão, a gente fica pensando que toda aquela transfiguração que existia no Antigo Testamento, onde Moisés ia e se apresentava à glória de Deus, ela não acontece mais no dia de hoje. Ou quando Jesus subiu ao monte e ele estava junto quando os discípulos viram ele, estava Jesus, Elias e Moisés. E os discípulos já ficaram, eu quero fazer uma tenda para cada um, posso fazer uma tenda para cada um? Quem estava lá vendo? Eram os discípulos de Jesus. E quem eram eles? Pedro, Tiago e João. 3 almas, viu? Só para poder vocês entenderem. 3 alminhas. Pedro, logo depois, foi aquele que quis tirar a orelha do centurião. Ele ainda cortou, Jesus pôs no lugar. Pedro, colérico até o juízo. Então, Pedro era igual a macarrão, miojo. Pedro era instantâneo demais. Pedro recebia um negócio, ele já dava dando de volta. Ele recebia uma coisa e ele estava dando de volta. Era aquele bate, rebate, bate, rebate, bate, rebate. E Jesus dizia, Pedro, se acalma, Pedro. Guarda a espada. Pedro, não é desse jeito. Já João tinha falado com a mãezinha e fez, Jesus, esse lugar aqui, guarda para mim, querendo preferência no céu. Era 3 alminhas. Mas eles conseguiram ver a presença do Senhor. Porque nós não somos impedidos de ver a presença de Deus pelo aquilo que passamos, ou aquilo que executamos de ato pecaminoso. Não é isso que impede. O que impede é nossa consciência limpa. E é quando nós vamos pensar, puro. Puro, ele tem a ver com transparência. Ele tem a ver com contaminação ou sem contaminação. Ele tem a ver com não ter modificação alguma. Transparente. Vocês estão me vendo aqui, olha todo mundo para cá, para mim, minha pessoa. Onde eu estou? Vocês estão vendo a parede lá por trás? Vocês estão vendo? Não, né? Mas nesse acrílico aqui que vocês estão vendo, quando vocês olham, vocês não veem essa parte transparente para cá? Não conseguem ver? Garrafinha de álcool que está aqui, a garrafinha de água, vocês conseguem ver, não conseguem? O acrílico ele é transparente. Nós somos seres que dentro da nossa caminhada cristã, nós precisaríamos ser transparentes, igual a esse acrílico, igual a um vidro, igual a um plástico incolor. Nós éramos para ser dessa maneira, mas não por uma questão física, porque eu iria conseguir ver o outro lado. Não é isso. A transparência que Jesus diz nessa pureza é ser verdadeiro. A honestidade
ela é uma base que faz o nosso ser, o nosso corpo, começar a transparecer, ou seja, ser esse objeto transparente. Eu disse uma vez lá no grupo dos líderes, disse mesmo assim: a honestidade é o princípio que criou o mundo. Eu até conversei com alguns aqui já. A honestidade é o princípio que criou o mundo. Se ela é um princípio, lembra que a gente conversou agora que o princípio ele é imutável? Eu posso tentar converter o princípio para o meu gosto, mas ele não muda. Então, se a honestidade, a verdade, é um princípio que criou o mundo, como é que eu quero transformar ele em mentira? Quando eu faço isso, eu estou tirando a transparência que era para existir em mim. Porque eu estou usando esse princípio ao meu favor, de maneira errada. Se hoje nós caminhamos com Cristo Jesus e eu pequei, qual a primeira coisa que depois que eu peco, preciso fazer o quê? O que é que eu preciso fazer? Me arrepender. E depois do arrependimento, o que é que eu faço? Confessar. Às vezes é difícil a gente fazer isso. Às vezes é muito difícil nós andarmos na verdade, porque nós queremos agradar a nós mesmos. E esse agrado a nós mesmos nos deixa com o coração impuro. Deus disse, Deus não tem na palavra dele, não peque. Ele deu uma instrução a Maria dizendo, vá, mas não peque mais. Que ele estava dizendo, olha minha filha, no nome de Jesus, tu não pode viver mais nessa área pecaminosa eu ia falar uma besteira, mas de sempre estar com o marido dos outros. Ou acha que aquela Maria ali, aquela pessoa, ela não pecou mais não? Se ela não pecou, ela se tornou o próprio Jesus. Tá certo? Então, quando uma pessoa disser, meu filho, vai e não peque mais, assim como Jesus disse, ele está dizendo, existe uma área da tua vida que está deixando tu podre, está deixando tu todo impuro, fedido. Então, começa a analisar essa área, para que essa tua área, ela possa começar a ser transparente. E como é que eu faço isso? Vigilante. Tento fazer o contrário. Se o cheiro de uma bebida me atrai, vai continuar atraindo. O que eu não posso é ir até ela. A bebida vai sair do mundo? Não. A imoralidade sexual vai sair do mundo? Não. O roubo vai sair do mundo? Não. E o que nós precisamos fazer? O contrário. É difícil demais, pastor. Tá bom. Às vezes a nossa dificuldade é porque nós não queremos render a nossa vontade a Deus. E fazer exatamente esses dois caminhos. Pequei. Vou lá. Poxa, meu Deus. Eu não queria. Eu fiz isso daí. Agora eu não sei o que é que eu vou fazer. Eu errei. Beleza. Me arrependi. Arrependimento traz mudança de direção. Amém? Então, quando eu peco, arrependimento traz mudança de direção. Depois eu vou chegar, como nós fazemos, né? Chegar e conversar. Eu vou logo para os líderes e faço, meu Deus do céu, gente. Eu hoje estava arretado e saí do carro e chutei o cachorro. O nome de Jesus é um exemplo, tá? Chutei um cachorro lá porque eu descontei minha raiva nele. Fui lá, qual é o meu passo? Mudei a direção, porque eu não quero fazer mais isso. E depois eu trouxe a santificação sobre o confessar. Então, para nós termos essa transparência, nós precisamos desse caminho. A alternância
da nossa direção e a nossa santificação. Ser santo não é como ser... esqueci a palavra. Não é ser venerado. Ser santo não é isso. Ser santo é andar segundo os princípios da Bíblia. Ser santo é aquele que foi escolhido por Deus, separado para viver de acordo com o que Ele programou aqui. E nesse mesmo contexto, Jesus não diz que você não vai pecar mais. O segundo ponto é sem contaminação. Puro de coração, sem contaminação. Em Hebreus vem falando de uma espada que ela penetra entre as juntas e medulas, no mais fundo do ser humano, e que ela é capaz de separar junta e medula, espírito e alma. Em Tessalonicenses vem dizendo que nós somos corpo, alma e espírito, que nós precisamos manter o nosso corpo, alma e espírito irrepreensíveis. 2 Tessalonicenses 3:5, acho que é isso. Então, quando nós começamos a entender que somos três, somos trino. Nós somos um espírito, que temos uma alma, que moramos dentro de um corpo. Amém? Deus deixou separadinho. Percebeu? Bem separadinho. Nós somos um espírito, que temos uma alma e moramos dentro de um corpo. Bem separadinho. A alma nunca vai entrar em acordo com o espírito. Eles andam caminhos contrários. E a contaminação é a gente tentar forçar que a alma contamine o espírito. O espírito, ele nunca vai se contaminar com nada que a nossa alma faz. A alma é onde estão os desejos, os nossos desejos. Então, acendeu agora na cabeça uma vontade de comer bolo de prestígio. Aleluia. É uma vontade. Está onde? Na alma. Vai trazer prazer para mim? Vai. Mas não acendeu a vontade de ler a Bíblia. A alma dando a direção contra o espírito. Porque isso daqui vai para a nossa alma. Vai para onde? Por espírito. A palavra de Deus é para fortalecimento do espírito. É em minúsculo. Então nós precisamos ficar ligados, porque a alma ela vai tentar a todo tempo contaminar o espírito. Ela não consegue, mas ela consegue crescer dentro da gente, anulando as ações do espírito. E como é que nós podemos ficar com o coração sem contaminação? Dando ao espírito o que é do espírito. Nós precisamos fazer isso. E quando nós começamos a andar conforme ao que a Bíblia diz, nós iremos ver o resultado, que é enxergar o nosso paizinho. E aí vocês já escutaram eu falando no início sobre Moisés. Moisés via, não via? A glória de Deus. Moisés via, Moisés entrava lá e ficava lá na glória de Deus, e 40 dias, 40 noites lá, ó, só na glória de Deus. Quando Moisés descia, a face de Moisés era tão brilhante que ninguém conseguia nem olhar direito para a face de Moisés, de tão puro que ele estava. Então a pureza não tem a ver com os nossos atos em si, de achar que eu sou indigno, eu sou isso, eu sou aquilo. Para de se autoflagelar nos teus pensamentos. Essa é a impureza que Satanás está colocando no mundo. É eu me autoflagelar nos meus pensamentos. Agora, lógico que eu preciso andar conforme o Senhor me instruiu. E a gente vai ver uma pessoa que andou de uma maneira maravilhosa com o Senhor. Quem já escutou falar sobre Estevão? Estevão, amém? A escolha de Estevão foi exatamente porque o povo estava roubando
Povo de Deus, igreja primitiva, os apóstolos lá, orando, jejuando, ensinando, e o povo começou a não dar a parte igual para as viúvas, os órfãos, os estrangeiros. Ou seja, o povo estava dando uma corrupção por aí no meio, né? Porque se não estava dividindo em partes iguais, então existia a corrupção. E aí foram se queixar aos apóstolos. E aí os apóstolos fazem, olha, faz o seguinte, reúne os homens aí, escolhe 7 homens, cheios de sabedoria e cheios do Espírito Santo. Gente, 7 homens cheios de sabedoria e cheios do Espírito Santo. Como é que nós conseguiríamos ver que a pessoa estava cheia do Espírito Santo? Estava todo mundo ali no fogão. Porque estava todo mundo no fogão ali. O Espírito tinha acabado de descer, o Espírito Santo tinha batizado todo mundo no Espírito, e estava lá aquele povo falando em línguas, e tome milagres aqui, milagres ali, e todo mundo operando. Como é que eles escolheram uma pessoa que era cheia do Espírito Santo? Aí ele vem, sabedoria. Estevão era um cara sensacional. O nome de Estevão, o significado dele é bondoso. O nome de Estevão ali, ele já retrata a personalidade de Estevão. Estevão tinha uma preocupação enorme com as viúvas. E era um cara reto. Ele não tinha esse acordo de dizer, olha, o cara, vamos ali para poder desviar pelo menos uma folha lá do pessoal dos apóstolos lá, porque não tem problema não vai dar problema não vai dar BO não. É só uma folha. Aí você vai dizer, não, minha gente, isso aí não precisa não. Deixa lá, isso aqui foi constituído para ser isso. E nós, Estevão está escrito lá em Atos 7, 6 e 7, e nós vamos ver que nessa constituição de Estevão, quando ele foi eleito, um dos primeiros diáconos da igreja primitiva, Estevão, ele estava lá, orando, fazendo milagres, distribuindo as coisas, o que tinha de forma bem regrada. E aí chegou um grupo de pessoas. E esse grupo de pessoas começou a instigar Estevão. E a Bíblia diz que é a partir do capítulo 10, capítulo 6, versículo 10. Mas o Espírito de Deus dava tanta sabedoria a Estevão que ele ganhava todas as discussões. Então, eles, que são as pessoas que iriam capturar Estevão, pegaram algumas pessoas para dizerem, nós ouvimos este homem dizer blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Uma acusação. Chega aqui comigo para você entender. Quando você está começando a andar com o coração totalmente alinhado ao Senhor, totalmente alinhado, o mundo não vai aguentar você. Ele vai querer de toda maneira dar um rodo em você. Ele vai querer derrubar você, porque ele não quer que você prossiga com tudo que Deus quis para você. Está pensando que o mundo é nosso coleguinha, Aquela oferta besteirol, que a gente às vezes retém, é exatamente um mecanismo de caída. Eu já disse aqui isso, mas eu vou falar só para vocês entenderem. Quando eu era pequeno, eu saía do atacado dos presentes com aqueles brinquedinhos. Pirraia, saía brincando com os brinquedinhos. Quando eu cheguei na maioridade, não na melhor, tá? Que ainda falta um pouquinho para chegar na melhor idade. Eu estou na maior idade. Aí, quando a gente estava estudando, eu tive essa revelação. Não foi pecado, não? Foi. Eu roubei. Quando foi num dia desse, eu indo para o atacado dos presentes, fui fazer a compra da instituição, eu já disse, né? Mas peguei um copo lá, fui testar o copo, a dureza do copo, estourei o copo na minha mão, minha gente. Eu falei, menino, que força! Estourei um copo na minha mão, um copo de plástico, né? Mas estourei na minha mão. Eu faço, Jesus do céu.
Primeiro pensamento, é tanto copo aqui que ninguém vai perceber que um copo está ali. Aí deu no coração, tem que pagar, tem que pagar, tem que pagar, tem que pagar, tem que pagar. E eu comecei a ficar noiado nisso, tem que pagar, tem que pagar, tem que pagar. Só restou de duro o código de barras. Jesus, de tanto farelo que ele ficou. Aí eu desci para poder fazer o pagamento. Levei a bolsa cheia de copos, que era para poder fazer a compra. Passei tudinho, eu fiz, moça, passa esse daqui separado, viu? Aí ele olhou para mim e fez, que é isso, senhor? Eu faço, é o código de barras de um copo que eu quebrei. Ela, não vou passar não. Eu faço, moça, eu estou dizendo que eu quebrei o copo e eu quero que a senhora passe. Ela fez, não vou não pode não. É contra a política da empresa. Eu falei, meu Deus do céu, e agora? O que é que eu vou fazer? Restituir 2 copos. Porque não tem condições. Eu não posso entrar em acordo com o céu, com o inferno. O inferno quer que eu esqueça, que eu não faça nada para poder me tornar impuro no meu pensamento. Porque o que eu queria depois acontecer? Eu ficar pensando num copo que eu quebrei. A Estevão, um homem cheio de sabedoria, tentaram fazer um acordo com ele. Estevão não quer acordo. Estevão foi capturado, levado ao Sinédrio. E dentro do Sinédrio, questionaram Estevão. Estevão, tu estás blasfemando, é? Estás falando sobre Moisés? E aí ele traz um relatório. Minha gente, é um relatório tão grande que ele vai um capítulo inteiro, até 60 versículos do relatório que ele dá. Ele fez, olha, o Deus de Abraão, que fez Isaac, que fez Jacó, que trouxe o povo do Egito, e ele foi trazendo toda a realidade, para depois dizer, vocês não querem saber de nada não. E aí Estevão, o que acontece com Estevão? Estevão começa a ser apedrejado. E quando Estevão começa a ser apedrejado, que é já nos versículos finais do capítulo 7 de Atos, vem dizendo assim, ó, quando os membros do conselho superior acabaram de ouvir que Estevão tinha dito, Estevão estava cheio de quê, gente? De quê? E cheio de quê? Sabedoria. Ouvido nenhum consegue ficar parado onde tem sabedoria e Espírito Santo. Ele vai se conectar. Tinha dito, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Gente, sabe o que é ranger dente? Sabe que tem bruxismo? É bruxismo, né? Aquele negócio bem alto, com um barulho bem ensurdecedor. Quem está do lado, escuta, fica meio que surdo, porque é um sinal tão agudo, que é para poder, como fosse, ensurdecer a outra pessoa, sem intenção, né? Porque o bruxismo é uma ação involuntária. Eles rangeram os dentes. Eles estavam pegando o dente, fazendo assim, para não escutar a palavra entrando. De tão furiosos que eles ficaram pela sabedoria que Estevão tinha. E aí, quando a gente vai mais para baixo, nós vamos ver um versículo, no versículo 60, vem dizendo assim, depois, ajoelhou-se, porque Estevão ele foi apedrejado, eles arrancaram Estevão do sinédrio, colocaram para fora e começaram a jogar pedra, tá? Tum! Imagina só, você cheio do Espírito Santo, cheio do poder de Deus, cheio de sabedoria, recebe pedrada, tá? E dói. Recebe pedrada e dói. Vou voltar no 56. 55. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, a Bíblia é muito linda quando diz isso. Cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para o céu e viu a glória de Deus e viu também Jesus em pé ao lado direito de Deus. Ele teve visão de quê, gente? Ele teve visão de quê? Quem foi que ele viu? Jesus. E ele viu a glória de Deus também. Estevão, por mais que ele estivesse sofrendo,
Por mais que ele estivesse sendo machucado, Estevão não deixou o coração dele se contaminar por tudo que ele sofria. Às vezes nós somos tão imaturos que uma situação qualquer que acontece conosco, nós começamos a reverter o nosso coração, ao invés de dar bondade, nós damos ódio. Nós queremos pagar com a mesma moeda. Nós queremos muitas vezes esganar as pessoas porque elas fizeram mal para a gente. Fique na vontade, confesse a vontade, só não faça prática. E aí Estevão olha com toda, eu imagino os tijolos vindo, voando, que era cada pedra, eu imagino cada pedra lá, voam na cabeça, puf, Estevão caindo, e ele sentindo as pancadas, mas o Espírito de Deus estava tão grandioso dentro dele, que ele não estava dando cartaz para as dores não. Para nada que estava acontecendo ao redor dele. Ele tinha cumprido o propósito dele. Ele já tinha operado os milagres, levado milhares para a igreja primitiva. Ele chegou a ser provado por Deus dentro do Sinédrio. Ele trouxe um relatório de Deus para todo mundo, que as pessoas não quiseram escutar. E ele levou pedrada, ele olha para o céu e faz: meu Deus, a glória de Deus. E Jesus ao lado dele. E aí não tem como. Quando nós estamos alinhados com o coração puro, Deus vai se mostrar para mim e para você. Por isso que é um estilo de vida. Estevão teve um estilo de vida totalmente pautada em Cristo. Estevão pecou? Lógico. A Bíblia diz que todos pecaram, menos Jesus. Por isso foi destituído da glória. Não é pelo pecado que cometemos, mas só pela contaminação que o nosso coração permite receber. Às vezes a gente precisa ter um convívio direto com o Senhor, mas nos colocamos numa posição tão inferior, tão menosprezante, que o Senhor fica olhando para ele e fala: meu Deus do céu, por que ele está nesse lugar, hein? Eu digo que ele é meu filho amado, eu digo que ele é raça eleita, eu digo que ele é nação santa, eu digo um monte de coisa sobre ele, e ele ainda continua a ficar desse jeito. Ele continua ainda a ter esses pensamentos medíocres, esses pensamentos contaminados. E Deus querendo se revelar a cada um de nós. Você acha que você pode ver a presença de Deus? Você acha que pode? Pode ou não pode? Tudo que aconteceu na Bíblia ainda pode acontecer. Tudo que aconteceu na Bíblia pode acontecer. Depende do nosso caminho. Nós estamos presenciando aí os mísseis sendo lançados para Israel. O povo de Israel é uma raça já escolhida por ele. Nada vai conseguir abalar Israel, não. Por mais que tentem. Nós também somos esse povo escolhido de Deus. Nós somos o Israel de Deus também. Nada vai parar você, não. Então pare com esses pensamentos que deixam você com o coração impuro. Seja transparente, deixe a verdade transparecer em você. A verdade, ela segura toda a nossa roupa. Em Efésios 6 vem dizendo que existe um cinto da verdade, ou um cinto da honestidade, que segura a nossa cintura, para podermos andar conforme Jesus andou. Então, para com mentirinha besta. Para querer esconder a tua vida. Tenha o estilo de vida de Cristo. Cristo se escondeu de alguma coisa. Cristo se colocou atrás de alguém para poder não sofrer? Não. Cristo estava sempre de frente. Ele estava sempre lá, aberto, e dizendo tudo que era preciso ser dito, e mostrando tudo que era para ser feito. Sempre verdadeiro. Por mais, povo santo, no nome de Jesus, de você que está em casa também,
por mais que seja dificultoso, mas ande na verdade. Não crie caminhos extras. Esse caminho extra não é de Jesus. Esse caminho extra é você que inventou. Não crie caminho extra. Seja como Jesus foi, verdadeiro. E eu tenho certeza que quando nós começamos a andar conforme a essa bem-aventurança, com essa transparência, com esse coração que não se contamina por nada, nós iremos ver Deus assim, ó, ao olho nu, como diz. Então que nessa tarde, povo de Deus, nós tenhamos esse entendimento. Nós tenhamos esse entendimento de que é mais importante sempre ver a presença de Deus do que qualquer ação nossa. E sejamos como Estevão, um homem reto, um homem justo, um homem sábio e um homem cheio do Espírito Santo. Não tentem contrapor os valores de Deus, por mais que nós tenhamos vontades. Os valores de Deus, eles não conseguem ser modificados. Então que essas preocupações às vezes vêm bombardeando a nossa mente. Nossos atos vêm bombardeando a nossa mente. Porque o coração, para quem não sabe, o coração, quando se fala na Bíblia, não é o nosso coração carnal, esse coração que pulsa sangue, mas são os nossos pensamentos, é a nossa mente. Então não deixe o nosso coração se tornar impuro. E não tem a ver mais com Jesus, tá? Tem a ver conosco. Esse coração aqui, ele é preciso caminhar no que Jesus deixou já escrito. Pensamentos do alto, pensamentos do que Deus disse sobre nós, a confissão dos pecados, o arrependimento, a liberação do perdão. Tudo isso vai fazer nossa mente ficar limpa. E no final de tudo, Estevão lá, caído. Estevão cara. Estevão caído. Estevão vai e diz a mesma fala que Jesus disse quando estava na cruz, no maior pico de sofrimento: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Quem sou eu ou você para querer vingança? Não. Nós somos povo do céu. O povo do céu vive de acordo com o que o céu propõe. Então, nessa tarde, tenha esse entendimento desse estilo de vida de Cristo, para que Ele se mostre a você. Você já viu, eu vou dizer por experiência própria, tá? Certo? Experiência própria. Eu estava num dia adorando, e aí eu estava lá encostado no sofá da minha casa. Fechei os olhos e comecei a orar e falar ao Senhor, como eu amo o Senhor, eu sou entregue ao Senhor. Comecei a conversar com Deus. Depois eu fiquei com os olhos fechados. E eu vi
A mão de Deus vindo em minha direção, uma mão linda vindo em minha direção, segurando assim, fechado. Deixa eu ver se está aqui não. Tá. Mão de Deus assim, fechado, fechadinha. Aí eu olhei para a mão, estendi a minha mão por baixo da dele. E aí quando eu fiz, o que é isso, Senhor? O que é isso, Pai? E ele soltou a chave na minha mão. Aí eu fechei a mão. Aí ele fez, isso é a chave de uma tenda. Aí eu parei, comecei a me tremer todinho, porque eram as confirmações do chamado. E eu fiz, meu Pai, que coisa linda. Se você tem sede de ver Deus, se você acha que você não consegue ver Deus, você consegue. Se você acha que não consegue ouvir Deus, você consegue. Se você acha que não consegue sentir a presença de Deus, você consegue. Se você acha que você não consegue ter esse olfato onde Jesus se movimenta com o cheiro do perfume dele, você consegue. Se o seu tato não dizer que não consegue, consegue. Todos os nossos sentidos são preparados para sentir, para ter essa relação com Deus. Estevão viu a glória de Deus. Você pode sentir, degustar a presença de Deus. Então, a dica é: andemos no que Deus deixou escrito, no estilo de vida que Ele preparou. E tenho certeza que Ele vai se mostrar para você. Amém? Aleluia.